Opa, perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre educar usuários e sobre central de atendimento. Mas um pouquinho antes da gente iniciar o assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a jornada do cliente, da pessoa que está procurando um atendimento, né? Então, geralmente, eu acho que é de conhecimento de todos vocês que a pessoa procura ajuda na central de atendimento, no service desk, quando ela já tentou de tudo, né? Quando ela já tentou resolver o problema, ou muitas vezes quando ela percebe que o problema não é com ela. Ela percebe que é uma falha do sistema, que o sistema não está disponível e tal. Então a gente precisa entender um pouquinho a jornada do cliente, que ele procura a área de suporte, eu vou falar área de atendimento, não especificamente da área de suporte, mas ele procura a área de atendimento quando todas as opções dele não tem mais. Então ele já tentou todos os recursos, então ele procura a área de atendimento quando a gama de opções dele se findou. E é muito importante a gente entender que o ticket ele chega para nós através do fluxo que você definiu na central de atendimento, na sua ferramenta de atendimento. Então, dificilmente o usuário vai conseguir escapar desse fluxo pré-definido. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu recebo aqui ticket de determinadas coisas que não é nessa área, o cara está reclamando de algo que não faz sentido para ele, não é um problema. Então a gente tem que entender que se o ticket chegou ali, se a reclamação chegou na nossa central, é porque esse foi o fluxo que você desenvolveu. Esse foi o fluxo que você colocou à disposição do seu cliente. Então é muito importante a gente entender isso, tá? Por que eu falo disso? Porque a assertividade dos tickets depende de como está funcionando e como que está organizada a sua central de atendimento, a sua ferramenta de atendimento. Beleza? O próximo ponto aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como está o seu atendimento? Geralmente o pessoal fala, não, meu atendimento é maravilhoso. Meu atendimento, ele conquista o cliente. Geralmente, né, a gente tem alguns fluxos ali para poder converter o cliente, né? Desde fazer a captura do lead, aquela conversação, você fechou o contrato e daí você traz ele para dentro da sua base. Aí começa a outra luta, né? De fazer o onboard, fazer o atendimento, atender bem esse cliente. Então, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão de como que está a nossa central de atendimento. Você sabe o que é ser bem atendido. Quando você vai em um restaurante ou em uma cafeteria, você entende como que é feito o atendimento, se o produto é bom, se o agente do outro lado está se comportando de forma adequada. Então você sabe o que é um bom atendimento e o que não é um bom atendimento. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão aí. Pô, como que está meu atendimento hoje? Se você não sabe essa resposta, se ele está legal, se ele está ruim, se ele está mais ou menos, é um indicador de alerta. Porque é muito importante você saber como os seus clientes estão se relacionando com a sua empresa. Por quê? Mais para frente que a gente vai descobrir por quê. Esse é um indicador muito, assim, muito precioso de como que você vai manter esse cliente na sua base para ter uma vida útil ali dentro e vender novos produtos. Dificilmente você não vai conseguir vender novos produtos ou oferecer novos verticais de atendimento se o seu atendimento é ruim, se a experiência tem sido ruim. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você, sobre a sua central de atendimento, para a gente responder essa pergunta. Você consegue resolver o problema do cliente rapidamente? O que eu quero dizer com isso? Poxa, você tem respeitado o SLA, o SLI e SLOs que o Caio trouxe para nós? Você consegue ser assertivo ali na resolução? Eu queria que você colocasse no chat aí até. Você que tem ali a sua central de atendimento ou que se relaciona com seus clientes, você acha que você tem conseguido resolver os problemas dos seus clientes rapidamente? Responde aí no chat que eu já volto para conferir essa resposta aí. O suporte que você tem fornecido, suporte aqui abrangendo atendimento, ele está disponível 24 horas por dia? Se ele é um suporte que não está disponível 24 horas por dia, se você não tem agentes no contraturno, como você tem capturado esses
atendimentos para que no outro dia um agente possa fazer? Você tem um fluxo para isso pré-estabelecido? É importante você ter. O seu agente, ele não pode, o seu cliente não pode ficar lá sem uma resposta quando ele procura o atendimento. Outra pergunta, os seus agentes, eles são comunicativos e amigáveis? Como que é o treinamento de atendimento? Como que é a abordagem dos seus agentes que estão operando na central de atendimento? Como que eles conversam? Quando eles... o André respondeu ali, sim, eles conseguem resolver rapidamente. Show, André. Os agentes, eles são comunicativos? Eles sabem com quem eles estão conversando? Se eles são muito informais ou extremamente formais, coloquiais. Então, é importante você saber e treinar os seus agentes para o modelo que você deseja que eles realizem um atendimento. O suporte está disponível pelo canal favorito do seu cliente? O seu cliente consegue entrar em contato com você pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo 0800, por SMS, ou como o Caio comentou ali, ou você limita, o seu cliente só pode falar com você através de um canal em específico. Ou você tem dado opções para o seu cliente entrar em contato com você. A sua empresa oferece um suporte proativo? Suporte proativo aqui eu estou querendo saber se você procura o seu cliente antes dele te procurar com um problema. Você procura o seu cliente ou os seus clientes enterprise, ou grandes corporações, ou PMS, com o problema, você tem essa dor. Ou você é sempre reativo? Essa é uma pergunta que eu gostaria que o pessoal colocasse no chat aí que tivesse. Você oferece esse suporte proativo? Se você procura o cliente para poder fornecer um suporte ou a resolução de um problema. Sua equipe consegue resolver os problemas do cliente? Se é uma central de atendimento, claro que eles conseguem. Bom, nem sempre é assim. Às vezes a gente tem tickets que estão lá há semanas, meses, de molho na mão dos agentes, escala ele para um nível, escala para outro nível, precisa falar com o fornecedor. Como que você tem resolvido os problemas dos clientes? Esse é um item muito importante que eu gostaria de saber de você. Isso aqui é uma reflexão para a gente entender como que está a nossa central de atendimento. Se ela está saudável, se ela não está, se ela está legal. Os agentes, eles têm um histórico do atendimento do cliente? Ou toda vez que o cliente entra em contato com a gente, ele tem que fazer todo aquele histórico? Não, 40 dias atrás eu tive esse problema, que acarretou nesse outro problema, que acarretou nesse outro problema, e hoje eu estou entrando em contato porque o problema persiste. Na hora que ele entrou em contato, será que o agente não teria já todas essas informações na mão para poder ponderar com ele? Será que ele não teria essas informações para falar, opa, esse cara aqui já é um cliente que está com uma série de problemas recorrentes? Como que nosso suporte proativo tem atuado com relação a esse cliente? O seu cliente não conseguiu atendimento de imediato. O que você tem feito? Acontece em alguns casos onde que mesmo no horário comercial seus agentes estão ocupados, você tem um fluxo. O que você tem feito para isso? Você tem deixado ele numa fila de espera eterna lá? Você é o número 343 da nossa fila de espera. Eu passei por essa situação alguns dias atrás, procurando atendimento, provavelmente era um problema massivo, e eu fiquei numa fila lá, esperando horas e horas e horas e horas. Será que às vezes um comunicado mais proativo para o cliente não seria a melhor solução? Abrir um ticket e falar que você vai entrar em contato em seguida não seria a melhor solução? Como que você tem feito isso? Essas são algumas perguntas que eu faço porque essa informação para mim me pegou de surpresa. É uma pesquisa da Dimension Research que mostra que 59% dos clientes nunca mais farão negócios com uma empresa que ofereça uma experiência negativa de atendimento. Isso aqui é forte, né? Essa pesquisa aqui eu falei assim, não, tem algo errado. Não, é isso mesmo. Dificilmente o seu cliente que saiu por conta de atendimento, ele vai comprar de você. Dificilmente ele vai comprar outros produtos de outras verticais de você se você presta um mau atendimento. Então, o atendimento, depois que o cliente foi feito o onboard dele, se torna a garota, a gente fala que o produto, né, é a garota dos olhos. Não, é o cliente. Porque sem o cliente não existe o propósito no produto.
Então, esse é um indicador muito importante para você levar em conta sobre a qualidade dos seus atendimentos. Uma outra informação aqui que eu gostaria de discutir com vocês, você tem uma central de atendimento? Você tem uma ferramenta de services que faça o atendimento? Essa ferramenta ela é boa? Ela te entrega tudo o que você precisa? Ela entrega continuidade nos seus atendimentos? Ela tem métricas que o Caio comentou ali muito bem. Como as métricas são... A sua ferramenta que você tem utilizado como central de atendimento te fornece isso? Eu faço essa pergunta porque ela deveria oferecer para você métricas. O SLA é o coração da ferramenta. Então, o SLA funciona bacana? Ele está configurado, escalado e segmentado pelas suas equipes? Eu estou dando insights aqui para você pensar, pô, minha central tem isso, não tem isso, eu posso implementar isso, não posso implementar isso. Sua central, ela traz na hora do atendimento todo aquele histórico que a gente comentou, todo aquele background do cliente que está procurando atendimento. Isso são informações assim para o agente riquíssimas na hora do atendimento, que é necessário ter. Outra pergunta, e aqui eu estou fazendo muitas perguntas, né? Omnichannel, sua ferramenta de central tem Omnichannel? Se ela não tem Omnichannel, você está... Omnichannel não é só uma realidade hoje. Omnichannel é uma tendência que tem se consolidado nos anos. Então, você oferecer um 0800, um e-mail, um WhatsApp, um SMS, um Facebook, o cliente se comunicar com a sua empresa através do canal preferido dele é uma tendência para ser mais assertivo no ticket. No final da palestra eu tenho uma última pergunta, mas eu vou até trazer ela agora, porque eu acho que é relevante. Se esse cliente começou um atendimento pelo chat, ele consegue terminar pelo e-mail? E se ele começou pelo 0800, ele consegue finalizar pelo chat? Ele consegue fazer esse cross entre atendimentos? Ou se ele não consegue fazer esse cross, o agente consegue fornecer um histórico para ele de ligações que ele teve em outras plataformas? Esse é um item muito importante, porque o cliente ele procura cada vez mais personalizações. Qualidade de atendimento, a gente conversou ali no começo. Qualidade de atendimento é um item extremamente importante para o time que presta o atendimento. O que é qualidade de atendimento? Isso se reflete em uma equipe treinada, uma equipe com uma boa comunicação, uma equipe com comunicação assertiva, uma equipe com comunicação não violenta. O atendimento na qualidade é aquela percepção que o cliente tem desde que ele entrou em contato com a central de atendimento, como ele tem sido tratado, ele tem recebido feedbacks propostos, ou a gente promete que vai mandar um arquivo de configuração ou que ele rode algum script para trazer essas informações. Isso tem sido respeitado? Essa é a percepção de qualidade do atendimento que o cliente tem. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é sobre segmentação de tickets. William, eu faço segmentação de tickets. Eu tenho aqui o N1, N2 e N3. Concordo, é uma certa segmentação de tickets. Mas quando eu estou falando de segmentação aqui, eu não estou falando apenas de níveis de criticidade ou pelo tipo de falha. Eu estou falando da gravidade do ticket, o tempo mínimo que esse ticket tem que ser respeitado. Muitos de vocês aqui que têm clientes enterprise. Então, não compensa ter uma vertical da central de atendimento para atender clientes enterprise. Se você tem um modelo onde que um cliente enterprise entra em contato com o N1, o N1 vai trabalhando, não encontra solução. Próximo do SLA romper, ele escala para o nível 2. O nível 2 já tem poucos minutos ou poucas horas para procurar uma solução. E ele vai trabalhando. Geralmente, quando o ticket chega num N3 ou num nível que são os seus agentes mais preciosos, o SLA que foi proposto para esse cliente enterprise, PMEs ou corporativos, já foi. E daí o que o cliente tem? Nossa, esse cara jogou para aquele outro e aquele outro jogou para aquele outro. Não seria melhor você segmentar um cliente enterprise que ele alcançasse um nível de agente com o conhecimento necessário para resolver o primeiro item que a gente comentou, que é resolver rapidamente.
pesquisas aí dos grandes players de atendimento falam que o item que o cliente e o atendimento mais procura é velocidade e assertividade. Resolver rápido e certo. Então, um cliente enterprise não pode passar por esse ciclo. Ele tem que ter uma segmentação, ele tem que ter uma separação dentro do seu escopo de atendimento que faça relação com o nível de prioridade. Um outro item, dentro de segmentação. Cada vez mais as empresas têm procurado formas de criar receita com o atendimento. Geralmente o atendimento não é só um centro de custo. Se você tem visto que a central de atendimento, o Service Desk, Help Desk e outros é um centro de custo, cuidado. É um alerta. Porque é esse pessoal que está cuidando do seu bem mais precioso, que é o cliente. O cliente é o propósito da empresa existir, a gente resolver os problemas do cliente. Então a gente tem que dar o devido cuidado para os seus clientes. E assim, segmentando os tickets, você consegue resolver com velocidade, assertividade, os tickets propostos. Base de conhecimento. Aqui eu gostaria de fazer até respirar um pouco mais para falar sobre base de conhecimento, que a minha palestra tem um ponto focal na base de conhecimento com relação à inteligência artificial. A gente tem visto que muitas empresas têm corrido atrás do hype de inteligência artificial. E como o Ciro comentou na primeira palestra dele aqui, usando o case da BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, que é um case que eu adoro, que acompanho há alguns anos, ele não nasceu do dia para a noite. Ele é um modelo que vem sendo treinado nos últimos anos, com uma equipe muito grande, não só do lado do Bradesco, mas do lado da IBM, utilizando o Watson. Então, o que a gente percebe no mercado é que todos anseiam por uma inteligência artificial para fazer o atendimento. Eu preciso de uma inteligência artificial para resolver meu problema. Calma lá. Essa inteligência artificial, ela precisa ser treinada. E ela precisa aprender de algum lugar. Da onde que a empresa, ou a inteligência artificial, no caso, vai aprender? Da sua base de conhecimento. Então a gente percebe que muitas empresas têm corrido atrás do hype de uma inteligência artificial, do ChatGPT, do Bard, de inúmeras soluções, mas você não tem a base, que é uma base de conhecimento, onde que você irá treinar a sua inteligência artificial. Aqui nós estamos falando de inteligência artificial mesmo, tá, pessoal? Onde que ele faz correlação de palavras, onde ele pega ali a sua base de conhecimento e propõe soluções baseadas no conhecimento já gerado previamente. Então a base de conhecimento é os alicerces para você treinar uma sua inteligência artificial. Senão o que vai acontecer é o que acontece com muitos clientes. Eles procuram uma solução de boot que acaba sendo um enlaces de ifs e elses. Se não é esse, responde isso, se não é isso. Não. Inteligência artificial não é isso. Isso é chatbot. Isso é um outro segmento, entendeu? Ele tem o seu espaço? Tem. Tem o seu espaço para poder fazer captura de leads, para poder fazer captura, mas não é inteligência artificial para resolução de problemas. Eu vou trazer algumas informações aqui que vocês vão entender um pouquinho mais. Então, o meu parênteses termina aqui. Base de conhecimento. Se você quer treinar uma inteligência artificial para ser o seu agente de resolução de problemas, comece pela base de conhecimento. A base de conhecimento é o que vai trazer os alicerces para você poder treinar a sua inteligência artificial. Bom, de nada adianta você fazer tudo isso que eu falei aqui, de pegar todos esses insights e colocar lá, se você não monitorar os atendimentos e se você não monitorar os resultados. O Caio mesmo agora falou que KPIs, precisa medir, você tem que saber medir. O tempo de resposta de SLAs de tal nível está dentro do acordo que eu tenho com o cliente? Posso melhorar isso daqui? É uma inteligência artificial que vai melhorar isso daqui? Não, não é uma inteligência artificial, isso aqui precisa de um agente N3. Você precisa monitorar para você saber o que você precisa melhorar, aquela melhora contínua.
da central de atendimento, do service desk, do help desk, você tem que monitorar os atendimentos e os resultados. Ah, eu preciso pegar a gravação do atendente para saber. Não, você não precisa fazer isso. Você tem dispositivos para fazer isso. Agora tem um KPI que muitos adoram de utilizar, que é o NPS. Perfeito, ele é um ótimo indicador, mas não é o único. Então nós temos inúmeros indicadores que nós podemos utilizar. O tempo mínimo para resposta está legal, o tempo máximo de resposta está legal. Eu poderia melhorar a comunicação, poderia ser mais assertivo. Como que você vai saber isso? Monitorando os atendimentos e os resultados que a sua central de atendimento tem. Outra informação que é extremamente importante. 77% dos clientes dizem que a inteligência artificial ou um bot são úteis para problemas simples. Então, se você tem lá uma gama de problemas simples que podem ser resolvidos, procure uma solução de inteligência artificial ou de chatbot para desafogar a sua central de atendimento. Ah, eu tenho um detalhe simples. Eu tenho um ponto ali que eu gostaria de ponderar. Ok, a inteligência artificial e o chatbot vão te ajudar com isso. 78% dos clientes que falam dos atendimentos, eles acabam necessitando de um agente humano. Então, mesmo que ele passe pelo chatbot, mesmo que ele passe ali pelo escopo de atendimento, onde que ele pede as informações, propõe soluções, 78% dos clientes ouvidos dizem que eles precisam ainda de uma interação humana. Aí eu te pergunto, determinados problemas não seria mais rápido, mais assertivos você encaminhar para um agente? Não tem uma regra para isso. Você tem que descobrir isso dentro do seu negócio. O que pode ser resolvido por uma inteligência artificial e o que será melhor resolvido por um agente humano. 70% dos clientes querem atendimento imediato. Essa informação aqui é primordial. Eu comentei antes na palestra que o atendimento imediato é o que mais os clientes pedem. Tem algumas outras coisas que eles pedem, mas 70% dos clientes querem ser atendidos de imediato. Resoluções rápidas e assertivas. Então, se você tem postergado uma resolução de um problema para 48 horas, 72 horas, comece a repensar o seu SLA. Comece a repensar a sua operação para fornecer um atendimento mais imediato para o cliente. A gente está falando de resolver o problema? Não. A gente precisa atender. Pode ser que a solução venha em 1, 2, 3, 4, 5 sprints de produto depois. Só que você precisa atender o cliente de forma mais rápida. 60% dos clientes querem uma experiência personalizada. E eu falei ali atrás sobre quando você vai tomar um café, os clientes estão falando aqui, nesse caso, quando você entra em contato com um agente, que o agente já saiba quem é você. Que quando você falou com o agente, que o agente já saiba que é o William. Que é o William que trabalha na empresa X, que teve problemas assim. Assim, como você vai lá na sua padaria ou na sua cafeteria, e você dá um bom dia para o atendente, ele sabe que você quer um pão na chapa, um café com leite e no final, uma água com gás. O atendente de padaria acaba prestando um atendimento melhor para o cliente do que, às vezes, nós nas nossas ferramentas de atendimento. Porque a gente não consegue entender o que o cliente quer do outro lado ou qual é o histórico dele. Então, o cliente procura uma experiência personalizada, que ele entre ali, que ele saiba, ele espera que você saiba quem é ele, que não que você é mais um naquele meio de atendimentos que está acontecendo. Ó, o Andrews mandou aqui, ó, chamar o cliente pelo nome é o primeiro passo da consulta. Perfeito, Andrew. Vai dizer quando você vai na sua padaria, que você vai no seu posto de combustível e tal, e você é chamado pelo nome, não dá aquela sensação de segurança, de relação, que existe relação de confiança? Apesar de inteligência artificial, de chatbots, atendimento nada mais que é relacionamento entre o agente que está tentando resolver o seu problema e o cliente que quer o seu problema resolvido. Então, o cliente espera essa personalização das empresas. Agora, se o cliente tem que entrar lá, qual que é o seu primeiro nome? Qual que é o seu primeiro nome? Qual que é o seu CNPJ?
O seu problema está numa dessas listas abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí o cara escolhe 5. Aquelas uras infindáveis. Eu falo, quem me conhece, eu sou o inimigo número 1 de ura. Não, eu quero que o problema seja resolvido rápido, que eu acerte. Que você chegue direto a quem você precisa para resolver o problema. 58% dos agentes, agora do lado de cá, os seus funcionários que estão atrás do atendimento, fazendo o atendimento, falam que falta dados do consumidor. E isso geralmente cria uma experiência negativa. Então, os seus agentes mesmo estão falando, poxa, se eu tivesse mais informações desse cliente, eu conseguiria dar uma solução mais assertiva, eu conseguiria propor uma solução, eu conseguiria resolver algumas coisas. Então, o próprio agente está falando assim, pô, me dê mais dados para eu atender melhor. Como você pode fazer isso? Aí você tem inúmeras ferramentas de inteligência artificial que podem ser acopladas à sua central de atendimento, de sugerir. Só que voltando atrás, ela vai sugerir o que você tem como base de conhecimento, o que você tem como conhecimento que foi treinada a inteligência artificial. Um pouco antes da palestra aqui, nós estávamos batendo um papo sobre inteligência artificial e para resolver problemas, elas têm que ser treinadas. Não é milagroso a resolução dos problemas se o seu produto é específico, se o seu produto é único. Então, a gente tem que ter isso em mente, que os seus agentes também precisam de mais informações para resolver os problemas. E o cliente espera conversas flexíveis. O que eu estou falando disso daqui? É muito comum você ter que separar uma parte do dia. Coloquei lá na agenda 2 horas porque eu preciso falar com o meu fornecedor aqui para ter suporte. Gente, o cliente não espera isso das nossas centrais de atendimento. O cliente procura que ele possa começar uma conversa aqui, ele possa pausar no final do expediente, retomar no dia seguinte, às vezes até por outro canal, e ele espera que o agente entenda isso, que o agente saiba, ontem ele falou aqui pelo e-mail, mas isso aqui já é um problema. O cliente espera isso, o cliente não tem mais tempo para separar na agenda dele, vou separar aqui 1 hora porque eu tenho que falar com o meu fornecedor. Não. Ele espera essa flexibilidade de atendimento. Se você não parar naquele horário para resolver o problema do cliente, o cliente não consegue mais falar com você. E daí a equipe de agentes humanos já foi embora, daí é só um robô. Não, gente. Se você tem feito isso, repense com foco no cliente. O cliente sendo o centro da sua central de atendimento. Com essas dicas e esses itens que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser assertivos na resolução de problemas. Não tem uma ferramenta que vai resolver o seu problema. É um conjunto de ferramentas e ações e treinamento. Equipe, treinar, retreinar, temos uma atualização, então nós treinamos a equipe. Bom, pessoal, meu tempo já está acabando. Esse é o bate-papo que eu gostaria de ter com vocês. Meu LinkedIn está aí, caso vocês queiram conversar. Eu vou pedir para o Igor pôr na tela aí, né, Igor? Pode tirar a minha apresentação e põe eu na tela aí e eu vou responder as perguntas, caso alguém tenha aí. Caso o pessoal tenha algumas perguntas, se você pôr na tela aí, eu vou respondendo sobre essa minha palestra aqui. Olha lá, o Igor mandou aqui uma pergunta. Qual o primeiro passo para diminuir o SLA de atendimentos do cliente? SLA geralmente é um bicho de 7 cabeças, né? Então, geralmente o pessoal tem medo do SLA. O que você precisa entender é a sua carga e quanto você consegue entregar dentro de ciclos de horas, Igor. Então, vamos dizer, eu tenho 500 agentes dentro de 1 hora. Então, você tem 500 horas de trabalho. Então, querendo ou não, você vai conseguir reduzir o tempo de SLA conforme a equipe de agentes humanos cresça, vírgula, ou sejam problemas que a sua inteligência artificial, treinada com a sua base de conhecimento, consiga resolver. Na palestra ali eu falei, 78% dos clientes conseguem resolver os seus problemas simples com o uso de uma inteligência artificial. Como o Ciro falou, inteligência artificial
É algo que entrou no hype, já está aí há alguns anos, mas entrou no hype agora e todo mundo quer correr atrás e quer. Mas você precisa treinar. A BIA não foi construída do dia para a noite. São ali anos de trabalho e treinamento. Então, se você quer utilizar uma inteligência artificial para diminuir o seu SLA de atendimento, você tem que pensar em ferramentas que sejam treinadas com a sua base de conhecimento. Agora, eu faço outra pergunta aí, para quem perguntou sobre o... Será que diminuir o SLA é a melhor solução? Será que a melhor solução é você não ter um SLA estipulado ali de X horas e entregar em 5% desse tempo? A percepção do cliente, se ele teria um problema resolvido em 8 horas e você resolve ela em 1 hora, é bem diferente. Então a gente tem que pensar isso como estratégias e sempre estar alinhado com a área de negócio. Temos alguma outra pergunta aí? Ó, o Igor aqui falou de cansou de passar pelos fluxos de boot. Manda um oi para a empresa, e daí eu vou fazer um complemento aqui, pessoal. Não tem nada pior do que você falar com uma ferramenta automatizada de atendimento que ela não te entenda ou ela mesmo se embaralhe. Isso está sendo um desserviço para a sua central de atendimento. Então, se você tem um chatbot ou uma inteligência artificial, que ela seja bem treinada e que ela leve até o cliente uma solução rápida e assertiva. Não que ele fique ali naquele ciclo, né? Naquele loop infinito de perguntas.